Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 1, cujo título é Quem Lê, Atenda, e que está em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, Quem Lê, Atenda, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Rangel Xavier, que é palestrante espírita e colaborador do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Rangel. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá bem ou não tá, gente? Vocês estão muito fracos. Tudo bem ou não? Melhorou, né? Assim que eu gosto. Pessoal, hoje nós vamos reiniciar o livro Vinha de Luz, né, que nós já estamos estudando, né, são 180 mensagens, e hoje nós vamos voltar lá no inicinho, né, desse livro tão importante, tão frutuoso, né, se a gente, até pelo próprio nome, né, quando a gente pensa em vinha, né, que a gente pensa, né, várias plantas ali produzindo as uvas, não é verdade, a videira, e de luz. Por quê? Porque esse livro ele vem trazer para a gente o quê? A frutificação, né, os frutos da santidade, os frutos da espiritualidade, os frutos da nossa doutrina, né, os frutos divinos, os frutos que o nosso Pai Deus ele quer plantar em nós, em nossa vida. Então a gente vai reiniciar esse livro hoje, né, e é com muito orgulho, com muita gratidão, né, a casa, vocês que estão aqui, né, tiraram um tempinho para estar conosco neste momento, né, com muita gratidão que eu vim, né, tentar facilitar um pouco o texto. Né, nós todos aqui, né, uma coisa que eu acho muito bonito no Espiritismo é que não tem hierarquia. Né, todos estamos no mesmo nível, estamos aqui para aprender, para trocar de experiências. Não é verdade? E esta mensagem que a nossa amiga Adriana bem leu, né, quem lê, atenda. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, né, quando a Adriana fazia leitura e nós acompanhávamos no telão, mas é uma leitura que parece ser um puxão de orelha, não é? Se a gente for pegar ali, tem vários termos, né, várias conjunções ali literárias que fazem com que a gente pense que é um puxão de orelha. Aí a gente pensa, mas logo na primeira mensagem, sim, é um puxão de orelha na primeira mensagem. Nós vamos refletir sobre isso. Por que é um puxão de orelha? Mas é aquele puxão de orelha carinhoso, não é verdade? Aquele puxão de orelha, né, que a gente dá, né, nas pessoas que a gente ama, para que elas se liguem, fiquem mais atentas, sejam mais observadoras, né, seja na leitura, como diz, né, quem lê atenda, seja na nossa vida, seja na nossa fé, seja na nossa convivência. E eu vou tentar trazer um pouquinho disso tudo aqui para vocês hoje. Tá certo? Pessoal, se a gente pegar essa passagem bíblica, né, não só, né, o versículo citado ali de Mateus, mas sempre quando eu venho trazer uma mensagem para vocês, eu gosto de pegar o contexto. Né, por quê? Porque às vezes o contexto ele nos diz muita coisa, né, nos direciona sobre muita coisa que nós precisamos falar, que nós precisamos refletir aqui. E com essa mensagem não foi diferente. O que acontece? Nesse capítulo lá de Mateus, né, Jesus ele está falando um pouco sobre tormentas, sobre sofrimento, né, sobre sua possível volta. E a gente tem que pensar o seguinte, né, o que esse contexto todo tem a ver com o que nós vamos refletir hoje. Durante a palestra, né, durante essa parte ali com vocês vão percebendo um pouquinho. Jesus ele fala ali disso tudo, né, fala do fim do mundo, né, igual eu falei com vocês, do sofrimento, porque ele quer fazer do quê? Ele quer abrir os nossos olhos.
Hora nenhuma Jesus quer com essa passagem nos colocar no medo. Hora nenhuma Ele quer que nós soframos. Ele simplesmente quer nos alertar de algo que pode acontecer em nossas vidas, algo que está por vir, e que se a gente for precavido, né, a gente vai passar por isso com mais leveza. Nós vamos encarar a situação com mais leveza, nós vamos seguir a nossa vida com mais leveza. Por que eu digo isso? Que quando a gente pega essa passagem, Jesus está falando ali muito sobre falsos profetas, sobre pessoas, né, que às vezes se passam por entendidos, por pessoas muito santas, né, pessoas que às vezes usam ali da sua lábia maliciosa para convencer as outras de algo que não é bem assim do jeito que eles falam, né, não é bem da forma que Jesus queria, né, por quê? Porque às vezes tem uma distorção aí do sentido da figura que está ali naquele texto, né, do próprio contexto, como eu disse para vocês no inicinho. Jesus ele vem falar desses profetas e das suas seduções. E essas seduções, elas acontecem com muitas pessoas. E se a gente for parar para pensar, gente, naquela época de Jesus tinha internet? Não tinha. Tinha telefone? Não tinha. E já naquela época existia esse tipo de pessoas. Pessoas que tentavam ali, às vezes, disseminar informações erradas, né, que hoje nós chamamos de fake news, para causar, às vezes, intrigas, causar disputas, causar contendas. Aí vocês pensam aí, né, vão pensar hoje, se naquela época já tinha isso, né, e o acesso era mais complicado, imagina hoje. Hoje eu estou aqui, eu posso pegar meu telefone aqui, inventar uma fake news, mandar lá no Japão, em 1 segundo eles vão começar a divulgar. É uma coisa que não é real. Quando eu li falso profeta, eu interpretei de forma diferente, eu interpretei como falsos profetas que profetizam o nome do Senhor, mas que não é a pura verdade, em prol de ganho de alguma coisa, Sim. em prol do seu ego, do seu orgulho, da sua vaidade. Eu penso que eu interpretei, não assim, nesse sentido. Sim, mas a gente vai usar muito das palavras que você usou, gente. A Ivone falou que quando ela leu o texto e viu falsos profetas, ela interpretou como assim, pessoas que usam, né, Ivone, para, às vezes, falasse alguma coisa irreal. E quando eu estou falando para vocês desses falsos profetas, eu estou falando primeiro das pessoas, né, que fazem isso, tudo que a senhora falou, e vou falar também das atitudes dessas pessoas, que é o que a senhora falou. E nós vamos refletir sobre isso tudo, a senhora interpretou super certo. Tá bom, você, desculpa, Ivone. Então, pessoal, essa figura dos falsos profetas, o que eles tentam causar nas pessoas, né, que estão ali acolhendo aquela informação falsa? Eles tentam alcançar o aprisionamento dessas pessoas e também a dependência. Mas quando eu falo aprisionamento, não é colocar a pessoa numa jaula, colocar numa sala, né, colocar lá na prisão. Muitas vezes o aprisionamento é aqui, ó. É o aprisionamento da compreensão, o aprisionamento da falsa esperança, ou às vezes até o aprisionamento daquelas pessoas que sabem do seu potencial, mas através da atitude desses falsos profetas, elas começam a se menosprezar. Elas deixam o egoísmo do falso profeta, né, Ivone? Falar mais alto do que aquilo que está dentro dela. Deixam falar mais alto do que tudo aquilo que ela construiu na sua vida toda. Né? E isso causa o quê? A dependência. Por quê? Porque elas veem nessas pessoas, né, pessoas como grandiosas detentoras do saber e do poder. E muitas vezes não são. É por isso que eu comecei falando aqui sobre o Espiritismo. Aqui nós não temos hierarquia, estamos todos aprendendo, né, todos no mesmo nível de evolução e todos com a mesma capacidade de querer aprender, de querer evoluir e principalmente de querer transmitir a informação correta para aquelas pessoas que nós amamos e as pessoas também que às vezes nós não temos o sentimento de amor, mas por serem o amor que eu falo familiar, né, mas por serem criaturas de Deus, nós também amamos. Né? Existem várias formas de amar, né? E é
principal mandamento, amar a todos, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, independente se o próximo é muito próximo ou não, né? Fisicamente, certo? E o que isso acontece? Daí isso vai entrar agora no que a Ivone disse também. Muitas vezes usa-se a conversão das escrituras sagradas, e quando eu falo escrituras sagradas aqui, não estou dizendo somente do Evangelho, né, eu vou abarcar um pouquinho mais, né, os livros de todas as doutrinas que trazem informações sagradas para aquelas pessoas daquela doutrina. Isso são escrituras sagradas, né? Para nós temos vários, né? Temos lá as obras kardecistas, né? O Pentateuco, temos os livros de Chico, de Divaldo e vários outros que para nós são sagrados, porque trazem uma informação acolhedora, uma informação que eleva o nosso espírito para Deus. E muitas vezes essas pessoas, então, eles convertem essas escrituras sagradas em objeto de perversão dos sentidos. Né? Quando eu falei de aprisionamento com vocês, que eu falei que muitas vezes é aqui, essas pessoas usam muito dos sentidos, usam muito da emoção, para quê? Para prender essas pessoas com um fim não tão positivo para elas. E as pessoas às vezes se deixam se enganar na ilusão de que algo esplendoroso vai acontecer. E nem sempre é assim. E esse aprisionamento ele acontece com pessoas de todos os níveis dentro das religiões. Né? Pessoas, né, que estão à frente, pessoas que não estão. Então, nós temos que sempre que estar, né, estarmos sempre atentos com a fonte. Eu brinco muito lá no meu serviço que a gente tem informações de todo tipo, mas a gente tem que saber a fonte, se é uma fonte confiável, se não é. Ainda mais no mundo de hoje, que, igual eu falei para vocês, qualquer pessoa divulga qualquer coisa. Nem sempre aquilo é verdade. Então, a gente tem que saber se é uma fonte fidedigna, para a gente acolher ou não aquela informação. Qual que é o nome do senhor? Maurício. Tá bom. Vou usar só o pronome você, que eu já levei 2 puxão de orelha hoje, ó. Então, pessoal, o Maurício está falando ali o seguinte, né? A questão de pessoas que usam da má fé, às vezes, para adquirir bens materiais, né? Não somente o dinheiro, né, Maurício? E qualquer coisa. Isso. Exatamente, e ele busca justamente essas pessoas, né? E entra também no caso que a Ivone contou para a gente, né, de pessoas que usam às vezes cartomancia, tarô. O que essas pessoas elas fazem? E o senhor usou até o termo certo. Eles pegam às vezes pessoas que são fracas no espírito, nem fracas na informação, e começam às vezes o quê? Começar ali a falar sobre coisas genéricas da vida da pessoa, e a pessoa, ela, sem saber, às vezes, pelo lado emotivo, começa a soltar informações, e a pessoa, o que ela faz? Ela pega essas informações, né, vamos supor que seja eu, que eu vou soltando para ela, e vai agindo, aprisionando e seduzindo aquela pessoa através das próprias falas. Não é verdade? A gente tem várias pessoas que agem assim, infelizmente. Né? Só que a gente tem que pensar, e principalmente nós espíritas, que nós temos a lei do quê? A lei do retorno. Né? A lei da ação e reação. Né? E, gente, tudo que é bom que a gente faz nessa vida, retorna para a gente nessa vida. Vai refletir nas nossas reencarnações futuras? Lógico que vai.
mas a gente colhe nessa vida. Da mesma forma que a gente faz o mal, no caso dessas pessoas que você disse, elas também vão colher o mal. Né? No caso, vamos supor, do dinheiro. Às vezes ela pega ali, usa da má-fé para adquirir, arrancar dinheiro das pessoas, mas lá para frente ela vai, às vezes, receber um golpe de uma pessoa que vai dar um prejuízo gigante para ela de tudo que ela pegou das pessoas. Né? E não somente assim, né, na questão do dinheiro. Às vezes a cobrança vem de outras formas. Às vezes a cobrança não vai vir na forma material. Às vezes vai vir até de outros males psíquicos, emocionais que vão ser causados ali com ela. Então, lei do retorno. O que a gente planta, a gente colhe. É um ditado que nós espíritos devíamos ter assim, gravados na nossa mente. Né? E o livre-arbítrio. Essas pessoas elas têm o livre-arbítrio de agir dessa forma. Deveriam agir? Não. Né? Fazem o mau uso do livre-arbítrio ali para enganar e futuramente o fruto vem, a cobrança vem. Te respondi? Beleza. Pessoal, então essas questões, né, que nós estamos discutindo, refletindo, por que elas acontecem? Porque muitas vezes nós fazemos uma leitura medíocre das Escrituras, que nós estamos refletindo aqui. Né, e essa leitura medíocre, ela leva a usar o texto, então, de uma forma deturpada e pervertida. É o mesmo caso, né, das situações que vocês apresentaram. Eles pegam as informações ali da pessoa, às vezes mudam, deturpam essa informação para conseguir algo em troca. E quando eu falo pervertido aqui, gente, é no sentido de mudar a versão. É que muitas vezes a gente tem a mania de achar que quando a gente fala de perversão, é só ligado à sexualidade. Não é. Correta. Exatamente, é a palavra correta. Isso. Exatamente. E como que a gente pode, né, blindar a nossa vida dessas pessoas, desde todo esse contexto? Através do aprofundamento nas leituras. Que é o que é isso que nós fazemos aqui toda quinta-feira, né, nos estudos na casa, né, não só aqui, mas também nas outras casas espíritas, nas outras doutrinas também tem os estudos. Né, o aprofundamento das leituras, para quê? Para que o nosso coração se enche de positividade, se enche de informação positiva, para que essas questões não nos afetem. Né, para que nós estejamos mais atentos, mais alertas, para não nos deixar seduzir por esse tipo de pessoa. Né, que são, né, na Bíblia tem até um termo que, além do pervertido, né, Maurício, que fala o quê? Lobos em pele de cordeiro. Na verdade, são pessoas que muitas vezes a gente acha ali que são fofas, que são ótimas pessoas, mas no fundo a gente percebe que não são. E é o aprofundamento das leituras, né, através do conhecimento trocado em comunidade, principalmente, que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer e que nós vamos fechar a nossa mente e o nosso espírito para esse tipo de ação dessas pessoas. Essas pessoas, pessoal, muitas vezes elas fazem uma má interpretação das Escrituras também e leva a equívocos. E esses equívocos, eles dependem muito do sentido que as leituras e as pessoas possam passar para a nossa vida. Porque aí eu vou pegar o seu caso lá que você disse, Ivone. Você começa a contar para a pessoa aquilo que você está ali, igual quando a gente vai no psicólogo, né? Mas o psicólogo, ele age o quê? Pegando as nossas informações para o nosso bem. O psicólogo, ele vai escutar ali, eu vou lá fazer terapia por causa de tal problema. Eu vou chegar lá, né, vou contar. E o psicólogo, ele vai pegar aquelas informações nossas ali, vai interpretar e vai tentar fazer com que a gente entenda todo aquele contexto. No caso dos falsos profetas, não. Eles vão pegar aquela informação, vão perverter delas, né, vão desviar daquelas informações, vão tentar fazer um equívoco para que esse equívoco nos afete, muitas vezes nos afete para as coisas más, para fazer o aprisionamento, a dependência que nós temos dessas pessoas. Não só as pessoas, a gente também tem que se pronunciar. Sim, às vezes a gente faz até sem perceber. Nós somos espíritas, mas tem pessoas que são evangélicas, que são católicas, Sim. e a gente não tem que ficar ali querendo doutrinar a pessoa na minha. Exatamente. Exatamente. Debate, briga, xinga, não. Eu respeito todo mundo, na religião que eu tiver. Sim. Você aprender que quando eu estava dentro do Junel com o Espiritismo, eu devia falar o tempo todo das pessoas.
Sim. Porque às vezes também a gente quer ser o dono da razão. Exatamente. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu falo adiantado. Não, tá ótimo, pode continuar falando. Aí, Dona Ivone, a Ivone, desculpa, tá falando, né, que às vezes a gente também faz isso. Né? Às vezes até na questão religiosa, como ela citou, gente. Para nós, o Espiritismo hoje é a religião que nós temos como verdade. Né? Eu, por exemplo, eu não nasci em berço espírita. Eu tinha outra religião. Hoje, para mim, o Espiritismo é a minha verdade. Por quê? Porque me preenche mais. E nós temos que ter variedades de religião. Por quê? Porque nem todas preenchem todo mundo. Né? É a mesma coisa de profissão. Imagine, igual eu sou enfermeiro. Imagine se todo mundo aqui fosse enfermeiro. Quem que ia construir, né? Nós precisamos dos engenheiros civis. Quem que ia fazer, né? E dos pedreiros, mestres de obras. Quem que ia fazer alimentação? Né? Se todos nós fôssemos iguais, o mundo seria totalmente sem graça, não teria evolução nenhuma. E é nessas diversidades, inclusive nas religiosas, que nós temos a oportunidade de crescer juntos. Não é porque que todas as religiões têm coisas positivas e muitas coisas positivas, e a verdade ela não é única. Não existe só uma verdade, existe um só Deus, mas não uma só verdade. A gente tem que sair daqui pensando nisso, não é verdade? Por isso que a gente tem que ter o quê? O respeito que você disse. Muito, a gente aprende muito. Eu tenho amigos assim, de todas as denominações religiosas e todos têm muito a acrescentar da mesma forma que nós também acrescentamos na vida deles, quando nós partilhamos, né, não somente a questão religiosa, mas também o nosso aprofundamento, o nosso crescimento, a nossa evolução. Eu estava falando para vocês, né, sobre essas questões, e lá, gente, não sei se vocês perceberam, mas tem alguns termos na mensagem ali que vai fazer a gente refletir da seguinte forma. Lá fala sobre recreio pernicioso. O que é recreio? Vamos voltar lá no tempo de escola, né? A gente que já saiu tem um tempinho, quem ainda está na escola. O que é o recreio? É o intervalo. Para quê? Fazer a bagunça. Alguns fazem em si. Descansar a cabeça, ótimo. O que mais? Merendar, né? Alimentação é super importante. O que mais? Repouso e energias, também. Gente, quando a gente fala, né, olha para vocês verem, a gente falou só por coisas interessantes, coisas boas. Não, mas uma baguncinha sadia é bom, Ivone, faz parte. Não faz, não. Sendo uma saudável que não prejudica ninguém, tá valendo. Um recreio pernicioso, pessoal, que a gente pode ver nesse texto, né? Ele vai fazer o quê? Qual tipo de alimento que nós estamos comendo nesse nosso recreio pernicioso? Né? Porque às vezes eu posso estar ali no meu recreio e comer algo que é saudável, mas também posso comer algo que vai prejudicar a minha saúde. E na espiritualidade é assim também. Nesse nosso recreio, né, nós precisamos desse recreio para repor as energias, para descansar. Por quê? Porque senão a nossa mente não absorve. O nosso crescimento não acontece, nós precisamos desse tempo. Mas esse tempo tem que ser de qualidade. E quando na leitura fala ali de recreio pernicioso, é por quê? Porque o mal não dorme, gente. O mal não dorme, ele está sempre ali tentando nos convencer, tentando nos atrapalhar. É o recreio pernicioso. Mas nós não podemos deixar isso. Não é verdade? E esse recreio ele vai fazer o quê? Que nós estejamos preparados para as novas aulas, né, no caso da escola, para novos aprendizados, para novas experiências. E é para isso que a gente tem que, né, ter esse tempinho para nós. Para a gente ter esse descanso e aliviar o nosso espírito para que ele possa crescer. Tá certo? E muitas vezes esse recreio pernicioso ele faz o quê? Ele faz com que nós tenhamos indiferença para as obrigações justas. Isso está lá no texto, que a Adriana leu para a gente. Gente, quando fala aqui de obrigações justas, né, não está falando de obrigações civis. Né, o que seria uma obrigação civil? O voto. Né, nós não somos, de certa forma, obrigados a votar, né, de 18 a 65 anos. Isso é uma obrigação civil. Se a gente não vai, nós temos que justificar. Quando fala aqui de obrigações justas, não são obrigações civis, são obrigações sociais.
E qual que é a diferença? A obrigação social é nós fazermos o bem. Nós agirmos em comunidade para que o bem aconteça, para que o bem flua e principalmente para que o bem afete aquelas pessoas que estão ao nosso lado, sejam elas nossas amigas, sejam elas nossas inimigas. Nós devemos fazer o bem para todos, né? Fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado. E é isso que são as nossas obrigações justas, é nós compreendermos que nós não vivemos sozinhos. A Ivone usou o termo de egoísmo lá no início, né, Ivone? A gente retorna com ele aqui. Nós não devemos viver no egoísmo. Nós temos que olhar para nós, lógico, nós temos que nos cuidar, nós temos que nos amar, para a gente poder cuidar de outra pessoa e amar outra pessoa, mas nós temos sempre que entender que a nossa obrigação ela é uma obrigação social. Né? Nós vivemos em sociedade e nós precisamos agir de forma com que beneficie a sociedade e não somente a gente. Porém, pessoal, igual nós estamos comentando, muitas vezes as pessoas usam as Sagradas Escrituras para quê? Para recriminar, apontar erros, dividir, não é verdade? Acusar em falso. E isso são atitudes inferiores. Por quê? Porque são atitudes, né, nós espíritas, nós cremos muito em vibrações energéticas, né? Nós precisa elevar sua vibração, elevar sua energia. Essas atitudes, elas fazem o quê? Que a nossa energia, a energia abaixe, nossa vibração ela diminua. Nossa energia, nossa vibração diminuindo, nós vamos atrair o quê? Coisas semelhantes, coisas inferiores. Alguém quer atrair coisa inferior aqui? Garanto que não, né, gente? Nós queremos só coisa boa, nós queremos só o melhor para nós e para as pessoas que estão com a gente. E vamos fazer, né? O povo acha que entrou para uma religião, né, no caso do espiritismo, todo mundo virou santo. Não é, gente. Se nós fôssemos santos, nós estaríamos no mundo de provas e expiações igual nós estamos? Não estaríamos. Nós estamos aqui por quê? Porque nós somos errantes. A gente está aqui para aprender e para evoluir. E nós temos que ter essa consciência e demonstrar para as pessoas, né, Ivone, que nós erramos e que é normal. Se não fosse normal, nós não estaríamos aqui. Mas nós temos que demonstrar também o que é a nossa capacidade de aprender a não errar. E também compreender que, nossa, eu ainda estou nessa. Exato. Exatamente. Não teria sentido para a gente estar aqui, Maurício. Não teria. E nós estamos aqui por quê? Porque nós erramos, mas nós temos a capacidade de reconhecer o erro, pedir perdão e perdoar. É sempre uma mão aí de via dupla. Não é verdade? E essas atitudes inferiores, mesquinhas e cheias de mazelas que nós estamos falando, elas atrapalham a nossa evolução, pessoal. Quando nós falamos aqui de reforma íntima no Espiritismo, a reforma íntima é o quê? Eu reconhecer dentro de mim as mazelas que eu tenho, os erros que eu cometo, as faltas de atitudes positivas que eu tenho e mudar isso, reformar isso. Quando a gente está lá em casa, às vezes tem um buraco na parede, a gente vai fazer uma reforma. O buraco está ali, mas a gente conserta, a gente passa ali um reboco, passa uma tinta nova para quê? Para tampar aquilo que estava vazio de algo que é bom e que vai durar. E a reforma íntima ela acontece também dessa forma. Nós precisamos nos inflar de coisas boas e essas coisas precisam permanecer. Não, vou fazer minha reforma íntima, vou fazer a caridade hoje e acabou. Não é assim que funciona. A gente vai entrar na caridade daqui a pouco. E, pessoal, nós temos que compreender que muitas vezes a capacidade humana é mais de distorcer a leitura do que compreender a leitura. E o texto ele traz para a gente o quê? Quem lê, atenda. E não é só atender, para eu atender eu tenho que compreender. Por isso que eu disse para você sobre o aprofundamento espiritual. Porque nós precisamos ler, compreender e atender àquilo que está ali naquela leitura. Nós temos que fazer a vontade de Deus naquilo que está chegando até nós. E muitas vezes aí entra no egocentrismo, né, Ivone, que nós estávamos falando, que é egocentrismo social.
eu compreendo, eu entendo da forma que eu quero e eu aplico só beneficiando a mim e a minha família. Existe isso, pessoal? Existe. Mas nós não podemos deixar. Como eu disse, nós temos que pensar que a configuração familiar que nós temos hoje, muitas vezes não é a configuração familiar que nós temos no plano espiritual. Às vezes, aquele vizinho emburrecido seu hoje, pode ser seu parente lá espiritual, no plano espiritual. Diminuir o egoísmo. Pensar no outro, pensar em nós, mas também pensar no outro. Nós não vivemos sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos. E muitas vezes as pessoas, elas desfiguram os evangelhos para fins próprios. E esses fins, eles muitas vezes não são dignos. Usam as escrituras e o evangelho, muitas vezes para quê? Para criticar questões de discriminação de raças, sexualidade, violência. O evangelho não está ali para isso. Ele não está ali para incentivar isso, e muitas vezes ele nem fala disso, e as pessoas deturpam o sentido, deturpam as palavras, deturpam as traduções para incluir isso, e muitas vezes pegam uma passagem, um versículo solto para tentar se justificar, e isso está errado. A nossa justificativa tem que ser o quê? A nossa vivência. Francisco de Assis, ele tem uma frase dele que ele fala o quê? Palavras convencem. Eu posso ficar falando aqui várias horas para vocês. Algumas pessoas podem sair convencidas, mas se o meu testemunho não for o que eu falo, não arrasta. E São Francisco ele fala isso. Palavras convencem, testemunhos arrastam. Então a nossa atitude conta muito mais do que o que a gente fala. A nossa vivência, ela fala muito mais sobre nós do que o que nós falamos sobre nós mesmos. E é isso que a gente tem que refletir hoje, essa mudança de atitude, essa mudança de compreensão, essa mudança na nossa vida. E muitas vezes a gente ouve falar, a religião não se discute. Claro que não se discute no mundo que nós estamos. Por quê? Porque aqui cada um age de acordo com o seu interesse. Na minha religião que é certa, a sua que é errada. Na minha religião que vai levar mais a Deus, a sua não vai. Não existe isso, gente. Enquanto... E isso aí a gente vai entrar lá na esgrima que fala lá no texto. Na esgrima, na disputa de esgrima. A gente vai voltar lá sobre isso também. A gente vai virar essa disputa, vai virar uma guerra e ninguém vai sair vencedor. Pelo contrário, vai ter só perdedores. Todo mundo vai sair perdendo. Porque onde não há o respeito, não há Deus. Se a gente não respeita a religião do outro, a opinião do outro, a vida do outro, Deus não está nessa aí não. Deus está fora disso. Deus não quer isso. Não é verdade? Então a religião não se discute por isso. Porque muitas vezes nós usamos a religião para justificar os fins próprios, justificar os nossos gostos, as nossas opiniões, as nossas vontades. E, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. A gente acha, muitas vezes, não leio o Evangelho porque o Evangelho é difícil, é complicado. Não é. O Evangelho ele é simples. Mas sabe o que é algo muito mais simples do que a leitura do Evangelho, o próprio Evangelho? A prática do Evangelho. É muito mais simples do que a gente imagina. E eu vou falar com vocês uma coisa. Nós temos um cara aí que foi o melhor exemplo. Não é à toa que o Evangelho conta a vida dele. Se nós pautarmos as nossas atitudes, a nossa vida em Jesus, pensa como que o mundo seria melhor se todo mundo fizesse isso. Então Jesus veio trazer para nós o quê? A prática do Evangelho. Porque o Evangelho, se a gente for pensar, já existia, só que as pessoas não tinham essa consciência, não tinham essa vivência. E Jesus veio mostrar para a gente o quão é simples fazer o bem. O quão é simples fazer a caridade, o quão é simples a gente ajudar no nosso próximo e nos ajudar também. Certo? E para que nós façamos isso, a gente precisa o quê? Ler o Evangelho com os olhos de Jesus e não com o nosso. Porque igual a Ivone falou que nós erramos. Nós não somos sábios o suficiente para viver tudo aquilo que nós deveríamos, nós erramos. Mas se a gente mantém os olhos e o coração em Jesus, nós acertamos. E a chance do nosso bem ser muito maior do que a gente acha que é bem grande. As nossas atitudes, quando a gente faz como Jesus faria, elas alcançam mais pessoas. Fica mais leve. Mais leve.
E eu estou falando de pessoas, não são só as encarnadas não, viu gente? As desencarnadas também. Certo? Mas o que é o nosso problema? Nós lemos com o nosso crivo. Nós lemos com os nossos olhos, nós lemos com os nossos sentimentos para justificar as nossas falhas. Muitas vezes a gente usa, pensa para vocês verem, a gente usa as escrituras muito mais às vezes para justificar o erro nosso ou de algumas pessoas do que para realmente edificar a vida do nosso irmão. E o Evangelho não serve para isso, o Evangelho serve para nos mostrar uma conduta de vida, não para justificar os erros que nós cometemos. Aí nós entramos o quê? Na esgrima. Que a Ivone também já falou, na disputa de esgrima. Gente, vamos lembrar o que é esgrima? É um esporte onde tem duas pessoas, cada um com uma espada. Você tem que tocar a espada no adversário em pontos vitais. E o adversário tem que se defender. E muitas vezes, esses pontos vitais, que a gente fala aqui da esgrima, que são do nosso próprio corpo, mas... Só um minutinho. O vento não está colaborando, não. Esses pontos vitais, pessoal, eles não são só da nossa vida corpórea. São os pontos vitais da nossa fé, os pontos vitais da nossa consciência, os pontos vitais da nossa evolução. E nós deixamos com que esses falsos profetas, essas falsas mensagens, falsas informações atrapalhem a nossa vitalidade do corpo, do espírito. Não só do corpo. Pensem nisso. E então, pessoal, essa mensagem que nós trazemos hoje para vocês, ela nos mostra o quanto que é importante que nós nos instruamos com as coisas boas, lógico, pois assim conseguiremos fazer a vontade de Deus. E Deus só quer o nosso bem. Deus só quer o quê? Que nós façamos o bem. E não adianta eu só fazer o bem uma vez, fazer esporadicamente. Nós temos que fazer o bem sempre. E principalmente trazer o bem para a nossa vida. O bem não tem que ser algo alheio a nós. Hoje eu vou fazer o bem. Não. Não é o que vai falar assim, hoje eu vou fazer um estrogonofe para jantar. Não é. A gente tem que pensar o quê? A gente tem que trazer o bem para a nossa vida para que o bem vire rotina. O bem ele não pode ser alheio a nós. O bem ele tem que ser parte de nós. Só assim a gente vai conseguir fazer a vontade de Deus e só assim a gente vai conseguir a nossa evolução. Certo? E nós devemos nos instruir, pessoal, com o espírito de religiosidade, conforme fala lá no último parágrafo da mensagem que a gente está refletindo hoje. O que é esse espírito de espiritualidade? Amar ao próximo, como nós já dissemos aqui, fazer o bem, trazer o bem para a nossa vida, igual eu disse para vocês. Isso é religiosidade, não é religião, são coisas diferentes. Religiosidade é o quê? Eu seguir um preceito do bem para fazer o bem. Isso é religiosidade. Seguir uma coisa que eu acredito e fazer com que ela seja boa para todos. Religião é diferente. E pessoal, isso então ele vai fazer o quê? Vai trazer para nós o ensino moral. E esse ensino moral ele tira a gente da zona de conforto. Por quê? Porque nós saímos do egoísmo que nós falamos, do egocentrismo que muitas vezes nós temos e pensamos no bem comum. No bem do outro, no bem da minha família, no bem do meu ambiente de trabalho, no bem da minha casa espírita, no bem daquele vizinho que me incomoda, no bem daquele colega de trabalho que é insuportável. A lei moral é para isso, para que haja um equilíbrio entre todos e que todos façam bem. Então ele acaba virando o que é uma lei social. Nós devemos fazer o bem sempre pensando na sociedade. E nós devemos levar em nossa mente também que não basta só pregar sobre o Cristo. Igual eu falei com vocês, não adianta eu pegar o Evangelho e só falar sobre Cristo. Nós precisamos o quê? Viver a sua moralidade. Jesus foi o principal agente moral da nossa sociedade. E também fazer com que outras pessoas conheçam essa moralidade e a traga para a sua vida também. Que elas também tenham experiência e vivência dessa moralidade. Precisamos também compreender que lemos e aprendemos como discípulos, porque o discípulo é aquele que está junto do mestre. Se nós temos alguém que nos deu o exemplo maior de tudo isso que nós devemos viver, nós temos que ser discípulos dele.
nós temos que estar ali atentos ao que ele fala, atentos ao que ele faz, para que nós também possamos fazer igual. E sem temperos emotivos, como diz lá na leitura que nós estamos refletindo. Então, o que são esses temperos emotivos? As nossas crenças pessoais, as nossas convicções pessoais, a nossa verdade pessoal. Isso é tudo fruto da nossa emoção, e nós temos que deixar de lado. Tempero não é aquilo que dá sabor, que dá vida no alimento. Se a gente deixa aquilo, as nossas mazelas de lado, o tempero ele é melhor. O tempero ele vai dar muito mais sabor do que nós pensamos. Tá certo? Pessoal, na questão 625 do Livro dos Espíritos, lá traz Jesus como guia e modelo. E nós devemos seguir Jesus, deixando de lado essas falsas convicções que muitas pessoas trazem para a gente. Então, gente, resumindo, foque em Jesus. Tenha o olhar de Jesus, a modalidade de Jesus, o amor de Jesus. Se a gente tiver isso, a gente não vai errar. A gente vai acertar e vai evoluir sempre. Certo? E ainda digo para vocês, o Espiritismo, quando ele é bem compreendido, ele faz com que nós atendamos melhor e com mais fidelidade à vontade de Deus. Por quê? O Espiritismo é uma doutrina muito clara. Nós temos a nossa base em quê? Fé, não é verdade? Ciência e filosofia. Tudo explicadinho para a gente ali. Basta a gente o quê? Ler, compreender e atender. É algo muito fácil para a nossa sociedade, nosso tempo de evolução hoje em dia. E para isso, pessoal, é necessário então construir o Evangelho nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, para que todos tenham a ciência e a vivência da bondade que Jesus sempre nos pediu. Então nós devemos direcionar nossa energia, gastar nossa energia para a prática do bem. Assim a gente vai alcançar o que? A nossa elevação. E também vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, a espiritualidade divina, que já está lá no fim da evolução, já está muito à nossa frente. Quando a gente faz esse bem, a espiritualidade sintoniza com a gente. E vai nos dar energias para quê? Porque a gente gasta nossa energia com coisas boas, que é o que nós precisamos. E nós então precisamos dessas energias para quê? Para crescer no amor, crescer no perdão, crescer no bem, crescer na caridade. E nós temos uma ferramenta muito importante que muitas vezes a gente nem lê, que é o que? O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente a passagem do Evangelho, traz a explicação daquela passagem e traz a parte que eu acho mais linda, instruções dos Espíritos. Gente, quando eu faço o estudo do Evangelho, a parte de instrução dos Espíritos, gente, é lindo. Aquilo ali você fala assim, nossa, realmente é muito simples viver o Evangelho. É muito claro, é muito objetivo e é muito frutuoso. Então, quem ainda não tiver a prática de ler o Evangelho, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, inicie. Que seja sozinho, que seja em família, que seja entre amigos. Não deixem de ler, porque nós temos essa ferramenta valiosíssima na nossa mão, base da nossa doutrina, e muitas vezes nós deixamos de lado. Bem esclarecido. E é por isso que as pessoas às vezes acham o Evangelho difícil. Por quê? Porque não tem algo para facilitar a compreensão. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz isso. Ele pega aquela passagem, ele explica aquela passagem e te mostra como aplicar aquela passagem. Se eu chegar com um livro dele na casa do cunhado dele, sabe como eu saí de lá? Apedrejado. Mas aí que entra o respeito que nós falamos com as religiões. Seu cunhado ele tem que entender o que não é só a religião dele que é verdadeira, não é só a religião dele que é boa, Só é ignorante. Mas por que, Maurício? Porque às vezes por trás dele tem esse falso profeta que não deixa ele sair da caixinha, não deixa ele pensar diferente. Oi. Exatamente.
Exatamente. Não. Você está falando aí, então, na medida que a gente vai estudando, você vai melhorando, a gente não vira santo no dia. Não vira. Isso, a Marlene trouxe um ponto importante. Ó. Francisco de Assis fala, né, Marlene, que às vezes a nossa vivência, a nossa conduta, a nossa atitude é o único evangelho que o nosso próximo vai ter a condição de ler. E ele não fala, vai, se necessário, você Usa as palavras. Exatamente. está pregando esse negócio. A gente prega mais com a vida do que com as palavras. Bem lembrado. Cada vez mais caótico e hostil, você encontra pessoas assim, digamos assim, realidade. Sim. Do seu modo de expressar aí, que são poucas, eu acho, né? Eu acho que nós já evoluímos muito. Nós Nós evoluímos, não dá mais, eu acho que está evoluindo. Nós evoluímos muito, mas tem pessoas em nosso meio que não estão tão evoluídas. Para quê? Para que a gente puxe essas pessoas com a gente. Haverá choro e ranger de dentes, né, Ivone? Com certeza. Cabe a nós o que? Amenizar isso. Se fosse um mundo perfeito, você não seria expiação de nós. Não seria. E nem de regeneração, né? Seria muito mais avançado que regeneração. Exatamente. Isso mesmo. Nós então, pessoal, devemos colocar nossas mazelas, nossas imperfeições e contendas de lado para compreender a mensagem espiritual de Jesus, né, na nossa vida, na vida do próximo, através das ferramentas que nós temos. Por quê? Porque a boa vivência das Escrituras, ela leva o quê? A felicidade, principalmente, e também a nossa elevação, a nossa evolução e elevação do nosso espírito. E nós temos uma palavrinha que a gente fala muito no Espiritismo que vai nos proporcionar isso tudo, que é o quê? A caridade. E a caridade não é simplesmente, a gente estava até discutindo isso na mocidade na semana passada. Caridade não é eu doar bens materiais para uma pessoa. Ela vai muito além disso. Isso é uma forma de caridade. Essa é a caridade material. Nós também temos a caridade imaterial, que é o quê? Conversar com uma pessoa, dar atenção, ter paciência, nela instruir a pessoa. Isso tudo é caridade. Você não precisa às vezes falar nada. Você senta ali, a pessoa fala. Só o fato de você ouvir e acolher daquela pessoa é a caridade que ela mais precisava. Às vezes podia oferecer para ela R$1 milhão, ela não ia querer. Ela ia querer 5 minutos do seu tempo só para te ouvir. Isso também é caridade. Caridade não é só caridade material. Saber ouvir e acolher. Isso é importantíssimo. E pessoal, caridade, nós temos aí, né? Fora da caridade não há salvação. E quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, por que nós falamos tanto da caridade e salvação? Porque a caridade é a única condição necessária para que nós sejamos salvos. Está lá no acho que capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que tem esse título, fora da caridade não há salvação. Gente, caridade é a única coisa que vai fazer com que nós sejamos salvos. E a caridade é pessoal, né? A salvação é pessoal. Cabe a nós trilhar o nosso caminho em busca dessa caridade, desse bem, dessa elevação e dessa salvação que a gente tanto quer. Certo? Pessoal, por fim, então, é preciso o quê? Ler para atender. Não é verdade? É o título da nossa mensagem. E esse atendimento, o quê? Colocar em prática a vontade de Deus, frutificar os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, frutificar tudo aquilo que nos chega. Só assim nós vamos ler atendendo a vontade de Deus. E para finalizar, eu digo para vocês, então, que nós podemos acrescentar uma palavrinha no título da nossa mensagem. Quem lê, entenda e atenda. Porque só assim a nossa atitude vai ser verdadeira, a nossa atitude vai ser coerente com a vontade de Deus em nossas vidas. Só assim nós vamos fazer com que realmente o mundo de regeneração, o mundo evoluído que nós tanto buscamos, nós tantos almejamos, vai chegar até nós. Tá certo? Quero agradecer muito a atenção de vocês, né? Estar aqui com nós na nossa casa espírita. Espero que voltem sempre. Na casa precisa de nós.
todas as atividades, né, Lília? Né? E, principalmente, para que nós possamos frutificar aquilo que nós discutimos aqui. Né? Nós lemos, nós compreendemos, agora falta atender, né? O dever de casa para todos nós. Tá certo?